Aula 4 da Física B, estamos começando aqui o estudo da dinâmica. Dinâmica é a parte da física que estuda o que causa os movimentos. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos. A dinâmica estuda o que está causando o movimento, o que está provocando um corpo se movimentar. Na dinâmica, nós temos duas grandezas físicas muito importantes para serem estudadas e entendidas, que é vetor velocidade e vetor força. Porque é a força, é a aplicação de uma força que provoca movimentos, acelerações, frenagens. E a velocidade é o próprio movimento, indica o movimento dos corpos. Então aqui tem dois vetores, duas grandezas vetoriais importantes para a gente estudar. Velocidade. Velocidade, vamos à letra V minúsculo, com uma setinha em cima para indicar que é uma grandeza vetorial, é sempre um deslocamento em função do tempo. Velocidade, tem dois tipos de velocidade. A velocidade escalar, que é uma grandeza vetorial, apesar de receber o nome escalar, como é que se calcula o módulo da velocidade? Ora, é um deslocamento escalar pelo tempo, o que é deslocamento escalar? É a posição final menos posição inicial, e o tempo que demorou para variar da posição inicial para a posição final. Além da velocidade escalar, que é vetor, tem a velocidade vetorial. Que é vetor também. Como é que eu vou calcular velocidade vetorial? É um deslocamento vetorial, aqui é deslocamento escalar. Aqui é deslocamento vetorial, em função do tempo. O que é um deslocamento vetorial? Ora, é a posição final, menos posição inicial, e o tempo que demorou para sair de uma posição inicial e para a final. Qual a diferença das duas? Qual a diferença do deslocamento escalar e do deslocamento vetorial? Esse deslocamento aqui é calculado, é medido em cima da trajetória. Em cima da trajetória. Esse é o deslocamento escalar, e quando eu divido ele pelo tempo, ele vira velocidade escalar. E a velocidade vetorial? Esse deslocamento vetorial é medido em linha reta. Independente da trajetória descrita, da trajetória percorrida. Vamos dar um exemplo disso? Então, a velocidade escalar é deslocamento escalar pelo tempo. Esse deslocamento aqui é medido em cima da trajetória. Já a velocidade vetorial é o deslocamento vetorial em função do tempo. Esse deslocamento aqui é medido em linha reta, independentemente de trajetória. Vamos fazer aqui. Vou fazer assim, ó. Tem um corpo que saiu, está aqui na posição inicial, e aí ele faz isso. E aqui é a posição final. Eu posso marcar velocidade escalar, que é deslocamento escalar pelo tempo. Vamos imaginar que ele tenha feito essa trajetória aqui e gastou 4 segundos. E que essa distância aqui, percorrendo aqui,
seja de 10 metros. Pela trajetória aqui, ó, tem 10 metros, esse arco aqui tem média de 10 metros. Então, como é que eu vou calcular a minha velocidade escalar? Ora, é posição final menos posição inicial em cima da trajetória. A trajetória é essa, o corpo veio por aqui, ó. O corpo fez isso, ó. Saiu daqui, percorreu essa trajetória aqui. Então, a gente considerando aqui na origem, essa distância aqui é 10 metros. Então, deslocamento escalar, 10 metros. Quanto tempo demorou para ele sair daqui e fazer esse percurso? 4 segundos. Qual é a velocidade escalar, então? 2,5 metros por segundo. 10 dividido por 4. Mas também dá para eu medir a velocidade vetorial. O que é velocidade vetorial? É o deslocamento vetorial em função do tempo. O que é deslocamento vetorial? É distância entre o ponto final e o ponto inicial, só que em linha reta, independente de trajetória. Ou seja, é essa distância aqui que eu vou pegar, ó, em linha reta aqui, ó. Esse aqui é o deslocamento vetorial. E em cima da trajetória é o deslocamento escalar. Vamos imaginar que aqui tenha, sei lá, vamos fazer um número redondinho aqui, 8 metros. Em linha reta aqui, ó. Então, qual é o deslocamento vetorial? 8 metros. Quanto tempo ele demorou para fazer esse percurso? 4 metros. O mesmo tempo que ele demorou. É o tempo que ele demora para sair dessa posição inicial e para essa posição final. Então, qual é a velocidade vetorial? 2 metros por segundo. Entenderam essa história aqui? Medir em linha reta e medir em cima de trajetória. Vou fazer mais um exemplo numérico aqui. A trajetória é assim agora. Aqui é a origem, aqui é a posição 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, 5, aqui é 6, aqui é 7, aqui é 8. Aí, o móvel saiu da posição inicial do móvel, 2 metros. Posição intermediária, 7. Mas a posição final dele foi 5. O que ele fez então? O que esse móvel fez? Saiu daqui, posição 2, foi lá para a posição 7. Ficou aqui? Não. Ficou na posição 5. Na verdade, ele voltou e ficou aqui. Então, vamos medir também a distância percorrida? Qual é a distância percorrida por ele? Distância percorrida. Eu vou usar a letra D minúscula. Distância percorrida. Saiu daqui, da posição 2, foi lá para a posição 7. Então, andou 1, 2, 3, 4, 5 metros. E voltou para cá, não parou lá. Então andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E parou aqui. Então ele andou 7 metros. Qual é o deslocamento escalar? Deslocamento escalar é posição final menos posição inicial, em cima da trajetória. Qual é a posição final dele? A posição final dele é 5. Qual é a inicial? Então, o deslocamento escalar vai ser posição final, 5. Posição inicial, 2. Então, qual foi o deslocamento dele? Em cima da trajetória. Esse aqui é o escalar. 1, 2. Não, aqui tem 1, né? Eu contei sim, um aqui, na outra lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu contei. Então, ó, qual é o deslocamento escalar? Saiu daqui e parou aqui. Então é 1, 2, 3. 3 metros. Qual é o deslocamento vetorial? Também é posição final menos posição inicial, só que é em linha reta. Em linha reta, saiu daqui e parou aqui. Em linha reta é essa distância aqui, ó. Esse aqui é o meu deslocamento vetorial. Não é um triângulo retângulo? Vou até desenhar ele aqui, ó. Ele tem aqui 1 metro. Aqui ele tem 1 metro e aqui ele tem 2 metros. Eu quero saber essa diagonal aqui, ó. Aqui é a posição inicial, 2, e aqui é a posição final, 5. Quanto mede? Esse aqui é o meu deslocamento vetorial. Então, o meu deslocamento vetorial vai ser ao quadrado, né? Que é um triângulo retângulo. Esse aqui é a minha hipotenusa. Esse aqui é o quadrado, esse cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, o meu deslocamento vetorial vai ser raiz quadrada 1 mais 4, raiz quadrada de 5 metros. Então, meu deslocamento vetorial, raiz de 5 metros, essa distância aqui em linha reta. Aí, se eu sei o tempo que ele demorou para fazer todo esse percurso e voltar para cá, eu calculo a velocidade escalar e a velocidade vetorial. Tem que usar todo o tempo que ele fez isso aqui, ó. Gastou o tempo aqui para cá e veio para cá. É esse tempo total. Eu vou dividir essa distância por esse tempo, essa distância por esse tempo total, e acho a velocidade escalar e a velocidade vetorial. Bom, então, velocidade, então, tem dois tipos de velocidade. A velocidade escalar, que é o que a gente mais fala, que é o que a gente mais calcula, é sempre posição final menos posição inicial, em cima da trajetória. E tem velocidade vetorial, que também é posição final menos a inicial, só que em linha reta, independente de trajetória. O que o móvel fez, o que o corpo fez, é a distância entre início e fim, só, direto, em linha reta. Bom, tem também uma grandeza vetorial importante, que é força. Força é que vai provocar mudanças no vetor velocidade, para a gente calcular a aceleração. Tem que aparecer uma força para causar mudanças no vetor velocidade. Bom, então vamos ver aqui. Quando eu tenho um móvel numa trajetória horizontal, e esse móvel se movimenta com uma velocidade constante, por exemplo, 4 metros por segundo, mantém a velocidade 4 metros por segundo, e mantém a velocidade 4 metros por segundo o tempo todo. Que movimento é esse? Esse aqui é um movimento retilíneo e uniforme, que possui velocidade constante, a aceleração é zero, e de acordo com a segunda lei de Newton, o que diz a segunda lei de Newton? Força resultante é massa vezes aceleração. Se a aceleração é zero, a força resultante é zero. Então, se a velocidade é constante, então não vai aparecer força para mudar esse vetor. Ele é constante, então não tem força mesmo. Então, força resultante também é nulo. Característica de movimento uniforme. Só que nós já estudamos esse movimento aqui, ó. Por exemplo, o corpo está com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, passa um certo instante, a velocidade passa para 5 metros por segundo, passa outro instante, a velocidade é de 8 metros por segundo. Isso no instante 0, no instante 1 segundo, no instante 2 segundos. Ou seja, que tipo de movimento é este? É um movimento acelerado. Ou seja, tem uma força aqui então provocando esse aumento de velocidade.
Tem que ter uma força. Ele é o vetor força que provoca aumento na velocidade. Nós vamos ver que também depois diminuição da força, da velocidade. Bom, o que nós sabemos do movimento acelerado? Bom, nós sabemos que, para esse caso aqui, velocidade é para a direita. Para o movimento ser acelerado, a aceleração também é para a direita. Os dois vetores coincidem em direção e sentido para o movimento ser acelerado. Bom, se eu sei o vetor aceleração, de acordo com a segunda lei de Newton, eu sei o sentido do vetor força. Aí eu relaciono força com a velocidade. Ó. Força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração eu conheço, é horizontal para a direita. Massa é um número positivo. Então, esse vetor aqui tem mesmo direção e sentido desse vetor de carro. Esse vetor força tem o mesmo sentido do vetor aceleração. Por quê? A massa é um número sempre positivo. Então, se eu conheço a aceleração, eu posso cravar, então, que eu sei que a velocidade é para a direita e o vetor força que está agindo sobre o veículo aqui, sobre o móvel, também é para a direita, coincidindo sempre com a aceleração. Então, para um móvel, para um corpo, aumentar a velocidade, tem que ter uma força no mesmo sentido, para empurrar ele mais ainda e ele aumentar mais ainda. A vetor velocidade. Que tipo de movimento é este? É movimento retilíneo, uniformemente variado, do tipo acelerado. Tem outro movimento desse tipo aqui que ele acelera também. Vamos apagar um movimento uniforme aqui, para tentar deixar no quadro os quatro tipos. Tem assim, ó, uma trajetória horizontal, aí um corpo sai daqui, uma velocidade de menos 3. Por que é menos? Porque está vindo para a esquerda, o movimento é retrógrado. De repente essa velocidade passou para menos 5, mais um instante depois passou para menos 7 metros por segundo. Aqui no instante 0, aqui no instante 1 segundo, aqui no instante 2 segundos. Ora, observe o módulo da velocidade. Módulo é 3, passou para 5, passou para 7. Que movimento é esse? Está pisando no acelerador. O movimento é acelerado. Todo movimento acelerado, o vetor velocidade tem que coincidir com a aceleração. E eu sei que o vetor velocidade é para a esquerda, é negativo. Então, para ser acelerado, a aceleração também tem que coincidir com o mesmo sentido da velocidade. Ora, se eu conheço a aceleração, eu conheço a força. Então, para que esse móvel aumente a velocidade para cá, tem que ter uma força agindo no mesmo sentido do movimento. Por que o vetor força tem o mesmo sentido da aceleração? Por causa da segunda lei de Newton. Eu sei o sentido da aceleração, sei que é positivo, a força sempre coincide com a aceleração. Então eu sei que aqui tem uma força agindo nesse sentido aqui junto. Ó. Então, para o movimento ser acelerado, tanto para a esquerda quanto para a direita, a velocidade tem que coincidir com a força, porque a velocidade coincide com a aceleração. Um outro esqueminha aqui. A trajetória é assim. Só que o móvel está com uma velocidade de 8, passou 1 segundo, a velocidade caiu para 7, passou mais 1 segundo, a velocidade caiu para 6. Ora, que tipo de movimento é esse que a velocidade está diminuindo? O movimento é retardado. Qual a relação da velocidade com a força? Ora, se o movimento é retardado e eu sei que o vetor velocidade é para a direita, que é a positiva, a aceleração tem sentido contrário. Sempre quando os dois vetores têm sinais contrários, sentidos contrários, o movimento é retardado. Ora, se eu conheço o sentido da aceleração, eu conheço o sentido da força. Então eu sei que o móvel vai para a direita, o movimento é progressivo, mas eu sei que a força resultante que age sobre ele é para a esquerda. Que tipo de movimento é este, então? Que o móvel está indo para a direita e tem uma força puxando ele para trás, dificultando o movimento, atrapalhando o movimento dele. Que tipo de movimento vai resultar isso?
retardado. Está diminuindo a velocidade. E o último? O último é assim, ó, eu tenho um móvel no instante zero vindo para a esquerda com a velocidade de menos 10. Aí, de repente, no instante 1 segundo, essa velocidade diminuiu para 8, só que para a esquerda. Mais 1 segundo, a velocidade caiu para 6. Olha o módulo da velocidade, 10, 8, 6, está diminuindo. Então o movimento é retardado. Se o movimento é retardado, eu sei que o sentido da velocidade da aceleração, os sentidos são contrários. Como eu sei que a velocidade que indica o movimento é para a esquerda, a velocidade é para a esquerda. E como eu sei que é retardado, a aceleração é para a direita, sentidos contrários. Se eu conheço a aceleração, eu conheço a força resultante que age sobre o corpo, sentido contrário. Então o corpo está vindo para a esquerda e tem uma força puxando ele para trás, está dificultando o movimento. O que vai acontecer com a velocidade? Vai diminuir. Que tipo de movimento? Que tipo de movimento é este aqui, ó? É movimento retilíneo uniformemente variado do tipo retardado. Esse aqui, ó. Esse aqui é movimento uniformemente variado, porque a velocidade está variando, tem aceleração do tipo retardado. Dois vetores, velocidade e força, sentidos contrários, ou velocidade e aceleração, sentidos contrários. E esse movimento aqui, movimento retilíneo uniformemente variado do tipo acelerado. Os dois vetores coincidem em sentido, então, portanto, a força coincide com o sentido da velocidade. Ah, sim, tem a centrípeta também. Então, isso são as possibilidades para o movimento retilíneo. E quando a trajetória for circular? Agora, o movimento é circular. Então, vou fazer uma trajetória aqui. Aqui é a origem. Não precisa marcar a origem. Só colocar um corpo aqui, ó. O vetor velocidade dele é de 2 metros por segundo. Aqui, a velocidade aumentou para 4. Não, vamos colocar com velocidade constante primeiro. Velocidade constante. Então continua 2. Aqui, vetor velocidade é para baixo, vertical para baixo. Aqui é horizontal para a direita. Aí, esse movimento tem velocidade constante, então não tem a aceleração? Claro que tem. Por que que tem? Porque a direção e sentido da velocidade está mudando a todo momento. Aqui é velocidade vertical para cima, aqui é vertical para baixo. Aqui é horizontal para a esquerda, aqui é horizontal para a direita. Então, qual a aceleração que mede variações da direção e sentido? A aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é vetor. Então tem que ter módulo. Quanto vale a aceleração centrípeta? Vale velocidade ao quadrado, essa velocidade aqui, dividido pelo raio da trajetória. Esse raio aqui da trajetória. É circular, então tem que ter um raio. E direção e sentido da centrípeta, da aceleração centrípeta? Direção e sentido. Ora, é sempre
direcionada para o centro da trajetória. Por isso que tem esse nome, centrípeta, direcionado para o centro. Então, o centro está aqui. Então, nessa posição aqui, como é que nós vamos marcar a centrípeta? A centrípeta é um vetor sempre do corpo direcionado para o centro. Essa é a aceleração centrípeta. Quando o corpo está aqui, direcionado para o centro, aceleração centrípeta. Aqui também, aceleração centrípeta. Aqui, direcionado para o centro. Ora, se tem aceleração centrípeta, tem força resultante? Tem. A centrípeta, de acordo com a segunda lei, força resultante é massa vezes aceleração. A aceleração aqui é a centrípeta. Então, essa força aqui, eu vou chamar de força centrípeta. Conheço o sentido dessa aceleração, direcionada para o centro. A massa é sempre um número positivo, então a aceleração coincide com o vetor força. Então, aonde tem aceleração, eu posso colocar junto aqui força centrípeta, direcionada para o centro. Força centrípeta, direcionada para o centro. Ó. Aqui, força centrípeta, direcionada para o centro. Ora, se tem força centrípeta, se tem uma força atuando, por que não muda o módulo da velocidade? Não é a força responsável pela mudança do módulo da velocidade, de aumentar ou diminuir? Aqui tem força resultante e não muda o módulo. Por quê? Porque a força é perpendicular ao movimento. Não tem realização de trabalho, não auxilia, não aumenta a velocidade nem diminui. Não realiza trabalho. A força é perpendicular ao vetor força. Então não tem trabalho, não ajuda e nem prejudica o movimento. Que tipo de movimento é este? Movimento circular e uniforme. Bom, pode ter um movimento dessa forma assim, ó. Ó, velocidade inicial 2 metros por segundo. Depois aumenta para, velocidade. Aumenta para 4. Depois aumenta para 6. Depois aumenta para 8. Quando chegar aqui vai ser 10, aqui vai ser 12. Cada volta ele está aumentando a velocidade. Pode ser assim? Claro. Que tipo de movimento é este? Movimento circular. Velocidade não está aumentando o módulo? Movimento circular acelerado. Bom, tem centrípeta? Tem. Por que tem centrípeta? Porque está mudando direção e sentido do vetor velocidade, direção e sentido. Então tem centrípeta. V ao quadrado sobre R. Como é que a gente marca esse vetor aceleração centrípeta? Ora, é sempre um vetor direcionado para o centro da trajetória. Então, aqui tem a aceleração centrípeta, aqui também a aceleração centrípeta, aqui e aqui. Mas nesse caso, também tem a aceleração tangencial, que mede mudanças no módulo da velocidade? Tem, porque está mudando o módulo da velocidade. Como é que eu calculo essa tangencial? Variação de velocidade em função do tempo. Velocidade final menos a velocidade inicial pelo tempo. Só pegar aqui, ó, essa aqui como final, essa inicial, 4 menos 2, e o tempo que demorou para passar daqui para cá. Eu calculo a aceleração tangencial. Ora, que tipo de movimento é este? Não é acelerado? Qual o sentido da aceleração tangencial? Todas as vezes que o movimento é acelerado, a aceleração não tem que ter o mesmo sentido da velocidade? Não é assim não, assim, ó. Mesmo sentido da velocidade? Então, se a velocidade é para cá, a aceleração tangencial também será. Se a velocidade é para cima, a aceleração tangencial também vai ser.
Aqui é a mesma coisa, aceleração tangencial, aqui para baixo. Vamos analisar só a aceleração, só esse ponto aqui, vamos analisar só isso, ó. Aqui, ó. Aqui tem um corpo aqui que vai para cima com uma velocidade de 2, mas não vou marcar a velocidade, vai para cima com uma velocidade de 2 metros por segundo, só vou marcar a aceleração. Aqui é a tangencial e aqui é a centrípeta. Como é que eu acho a resultante? É só somar os dois vetores. Já que os dois inícios estão juntos aqui, eu vou fazer uma paralela ao vetor horizontal, aqui é uma paralela ao vetor vertical, e eu calculo a aceleração resultante, ó, essa aceleração total. Essa é a aceleração total. É a somatória vetorial da tangencial, essa aqui é a tangencial, vamos chamar isso aqui de aceleração resultante, ó. E essa é a centrípeta. E se a gente conhece a aceleração resultante, dá para saber a força resultante? Claro, força resultante. Se eu conheço o vetor a aceleração resultante, eu conheço a força resultante, sempre vão coincidir. Então aqui vai aparecer força resultante, coincidindo com a aceleração resultante. Ou posso fazer a seguinte análise também, ó. Volta para essa situação aqui. Se tem a aceleração centrípeta para cá, tem uma força centrípeta para cá. Se tem uma aceleração tangencial para cá, tem uma força tangencial para cá. Se eu somar os dois vetores força, eu vou achar essa força resultante igualzinho nós achamos aqui. O que está faltando? Um movimento circular retardado. Movimento circular retardado seria assim, ó. Tem um corpo aqui, uma velocidade de 10 metros por segundo. A hora que esse corpo está aqui, a velocidade diminuiu para 9. Quando esse corpo está aqui, a velocidade caiu para 8. Aqui a velocidade caiu para 7. Ao completar uma volta, vai cair para 6. Assim vai indefinidamente. Até diminuir e talvez até inverter o sentido. Tem aceleração centrípeta? Tem. Está mudando de direção e sentido. Aí eu tenho que calcular a centrípeta em cada um dos pontos. Igual aqui também. A centrípeta aqui é diferente dessa centrípeta aqui. Aqui eu vou usar 2 ao quadrado pelo raio. E aqui, a centrípeta aqui é diferente. Aqui eu vou usar 4 ao quadrado pelo raio. Aqui eu vou usar 6 ao quadrado. Mesma coisa aqui. Nesse ponto aqui eu vou usar 10 ao quadrado dividido pelo raio. Aqui eu vou usar 9 ao quadrado. Então cada ponto desse aqui tem uma centrípeta diferente. Quando o movimento é circular e uniforme, a centrípeta é uma só, porque a velocidade é única. Mas o que é comum a todas as centrípetas aqui? O sentido dela é direção, direcionado para o centro. Tem a aceleração centrípeta. Tem a aceleração centrípeta. Sempre direcionado para o centro. Tem aceleração tangencial? Tem, está mudando o módulo da velocidade, então tem a tangencial, que é variação de velocidade em função do tempo. Velocidade final menos a inicial. Qual o sentido da aceleração tangencial? Olha, no movimento retilíneo, se a velocidade é para a direita e o movimento é retardado, a aceleração tangencial é para a esquerda, sentidos contrários. Aqui também. Velocidade é para cima, a aceleração tangencial é para baixo, contrário ao movimento. Aqui coincidia, ó, porque ele está acelerado. Aqui, a aceleração tangencial é para trás, a aceleração tangencial aqui é para trás, é para cima, e aqui também é para trás. Vou pegar só esse ponto aqui e só marcar as duas acelerações, a centrípeta e a tangencial, esse ponto aqui, ó. A centrípeta nós sabemos que é para o centro. A tangencial é o contrário do movimento, porque o movimento é retardado. Qual a aceleração resultante? Olha, a somatória vetorial dessas duas. Uma paralela aqui na extremidade, uma paralela na outra extremidade, onde as duas paralelas cruzaram,
é o final do meu aceleração resultante. Então ficaria assim, ó. Se eu sei a aceleração resultante e o móvel está indo para cima, ó. Vamos marcar a velocidade aqui. Só que a aceleração resultante é sentido contrário, né? Porque tem uma componente tangencial em sentido contrário. Se a gente sabe a aceleração resultante, a força resultante também tem o mesmo sentido da aceleração, por causa da segunda lei de Newton. Força e aceleração sempre coincidem. Sempre coincidem. Então, movimento circular. Então, esse aqui é um movimento circular retardado. Está freando, pisando no freio. Então, tem as duas acelerações. Então, tem que achar a aceleração resultante. E a força resultante sempre vai coincidir com a aceleração resultante. Acho que é isso.